Olá, bom dia para você que nos acompanha agora a partir do Facebook e depois a partir das redes sociais. Eu estou trazendo uma série de mensagens para a nossa comunidade e para você também que tem se interessado sobre algo que o Senhor tem posto no meu coração, no sentido de que as pessoas, mesmo elas sendo evangélicas, cristãs, seja de que denominação elas forem, elas precisam corrigir o conceito de pecado que é ensinado nas igrejas. Então é importante que você ouça as mensagens. Eu estou numa sequência. Hoje eu trago a mensagem com o título Para a Liberdade foi que Cristo nos libertou. O tema dessa mensagem de hoje foi Para a Liberdade que Cristo nos libertou. Mas ela está dentro de uma sequência de mensagens que dizem respeito a o cristão precisa se livrar, o cristão verdadeiro, o cristão que entendeu, o cristão que aceitou a Cristo e o seu evangelho, o seu ensino, ele precisa se livrar da consciência de pecado, tá? E hoje eu trago um ângulo, porque a palavra de Deus, ela trata do tema de vários ângulos, mas é o mesmo sentido, é a mesma ideia, tá? E eu começo com o versículo que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Gálatas, está no Novo Testamento, Gálatas 5, verso 1. Onde é dito, o apóstolo Paulo escreve: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Eu vou ler de novo porque é muito importante isso. É uma chamada à responsabilidade do cristão, ao conhecimento, à conscientização nossa. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Paulo está falando com cristãos. Mas para você que está me ouvindo, que talvez ainda não tenha um contato profundo com o Evangelho, não tenha um conhecimento ainda que permita você entender o que Paulo está falando, que liberdade que Paulo está frisando, que liberdade que a palavra de Deus traz para aqueles que dão crédito, que ouvem, que obedecem, que creem. Liberdade do quê? Estritamente, é a liberdade do pecado, da condição de pecado que se estabeleceu na humanidade. E essa condição significa pecado, o homem destituído, o homem separado, o homem sem comunhão com Deus. É o homem destituído da glória de Deus, da vida de Deus. Tá? Deus é a eternidade. Eu gosto dessa expressão, a eternidade é Deus. E o homem sem Deus, ele está fora disso. Fora da vida, fora da glória, fora do propósito, fora de tudo. E essa condição que se estabeleceu na humanidade, e enquanto a pessoa não entender isso, não entender que por que ela precisa ser liberta, ela não vai entender por que ela precisa ser salva, como o judeu não entendeu, né? A quem foi dirigido primeiramente o Evangelho. É como muitas pessoas no mundo não entendem por que é preciso se liberto do quê, ser salvo do quê. As pessoas procuram as igrejas para serem salvas ou libertas de um vício, de um problema pontual, mas não é isso que a Bíblia trata. A Bíblia trata de algo muito mais profundo, que é a separação do homem de Deus. Então é preciso compreender o verdadeiro significado do Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo, ele nos mostra o significado da vida, da morte e da ressurreição e o poder disso sobre aquele que crê. E nós precisamos entender que, e eu vou frisar sempre essa tecla, para entrar na nossa mente, tem que ser frisado. A condição de pecado que afetou a humanidade, ela decorre, diz a palavra, da desobediência de um único homem, que foi o cabeça da raça humana, o primeiro criado, né, que é Adão. Pela desobediência dele, ele é o cabeça da raça humana, ele se tornou, pela sua desobediência, uma semente da humanidade, uma semente corruptível, que trouxe homens à existência segundo a sua natureza destituída de Deus. Esse não era o propósito de Deus. Mas onde é o Espírito de Deus, aí a liberdade. Aonde, desde a criação de todas as coisas, até para sempre, eternamente, aonde há o Espírito de Deus, a liberdade, você vai poder ouvir ou não ouvir. Você poderá obedecer ou não obedecer. E isso está em jogo para nós hoje também.
Então Adão se tornou, pela desobediência dele, a semente corruptível e trouxe uma geração de homens, né? uma geração destituída da glória de Deus. Isso contaminou toda. Nós não herdamos a culpa de Adão. Escreva isso. Você não herdou a culpa, você herdou a condenação de Adão, né? Com uma natureza destituída de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tá? E você precisa entender isso. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E o pecado, amados, pelo entendimento que as Escrituras nos dá, o pecado decorre de não se guardar a palavra que procede da boca de Deus. O pecado decorre de não se guardar a palavra que procede da boca de Deus. E não de questões comportamentais, morais, éticas, não. É muito importante você escrever isso, reler isso. O pecado decorre de não se guardar a palavra de Deus e não de questões comportamentais, morais ou éticas. Esse é o princípio que a Bíblia nos apresenta de vários ângulos. Mas o principal está lá no Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, 11 diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardar, né, é ouvir e obedecer. É ouvir e dar crédito. É atentar para ela. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Adão não guardou. E pecou contra Deus. Como ele era a cabeça de uma geração, ele contaminou tudo. Isso é importante porque, amados, porque a Bíblia mostra isso por um outro ângulo. Lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, Deus fala com o povo dele dizendo assim, ó: eu permiti que vocês padecessem o que vocês estão padecendo, porque para mostrar para vocês que o homem vive, não é só de pão, de coisas materiais, de coisas que vocês veem, o homem vive de toda palavra que sai da boca de Deus. Esse é um outro ângulo, que mostra a mesma realidade, o mesmo princípio. O homem vive de toda palavra que procede da boca de Deus. Deus é o eterno, Deus é a eternidade. E quando Ele fala, a gente precisa ouvir como criatura dEle, porque senão mal nos irá. É só olhar para a humanidade e mal a humanidade está. E aquele que está sem Cristo, mal lhe está. Aquele que não discerne o pensamento do Senhor para a sua vida, mal ele está. E não adianta fugir disso. E não adianta psicólogo. O psicólogo pode remediar. Não adianta o médico vai pontuar coisas pontuais. Mas a raiz continua. E você tem que remover essa raiz. Aceitando a Cristo Senhor. E recebendo a luz dEle na tua vida. É do Senhor que procede a vida. Não existe vida à parte de Deus. Não existe vida, Ele é o Espírito vivificante. Dele procede a vida. A parte dele é morte, é dor, é corrupção, é tristeza. É tudo que a gente constata nesse mundo cada vez mais e pior. Nós, amados, como a criação de Deus, temos que ter essa consciência. Mesmo já entendendo isso, a gente precisa ter consciência de que a gente precisa atentar para o que Deus fala. Eu já ouvi Deus um dia e aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, mas eu preciso continuar exercitando isso dia a dia como cristã, como discípula, permanecendo nele, né? Adão não teve essa consciência, embora tenha sido alertado, e embora também muitos hoje são alertados pelas pregações, né, da palavra, porque a palavra está sendo pregada como Cristo incumbiu a igreja. Vão e preguem a todas as pessoas, a todas as nações, a todas as tribos, a todas as raças. Quem der ouvidos, bem-aventurado será. Mas quem não der ouvidos, é isso que a gente vê hoje, a condição tenebrosa que a humanidade está envolvida numa teia tenebrosa. Tá? É preciso dar ouvidos à palavra, porque a palavra de Deus, ela é dada para nos dar vida e liberdade, verdadeira liberdade. Né? Então, essa condição de pecado que se estabeleceu na humanidade, ela comprometeu a natureza, a essência do homem. A natureza do homem ficou destituída da vida de Deus, tá? E comprometeu também as ações. Por isso que existe essa confusão, né, com o pecado.
O que foi comprometido primeiro? A natureza do homem. E em decorrência disso, também as ações deles. Porque tudo que o homem faz, enquanto estiver na condição de pecado, não pertence a Deus. Não é para Deus. E Deus não aceita. Tá? Tudo que o homem faz na condição de pecado, pertence ao pecado, que se tornou o senhor do homem. Por isso a designação bíblica de que o homem é escravo do pecado. Tá? Quer o homem entenda, quer ele não entenda, quer ele ensina, sinta ou não sinta. Eu não sinto que eu sou escravo do pecado. Não é questão de sentir, é questão de que você é. Isso Deus falou. Jesus disse isso para aqueles que diziam crer nele, mas que não entendiam isso. Porque ser livre, a gente é livre. Eles não entenderam. Depois você lê João 8, e você vai ver como eles indagavam com Jesus. E Jesus responde para eles, João 8:34. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Cometer pecado não é que torna a pessoa pecadora. Perceba o princípio. É ser escravo do pecado que faz com que ele cometa pecado. Porque o pecado são as ações feitas fora de Deus. Fora da glória de Deus. Fora do propósito de Deus. Então tudo que o homem faz na condição de pecado pertence ao pecado. Ele é escravo do pecado. Então, o mal que afetou a humanidade, o mal que afetou o primeiro homem e toda a humanidade, não é o caráter, não é a moral, não é a índole do homem, mas é uma condição contrária à natureza de Deus. É muito importante entender isso. A natureza, o mal da natureza herdada de Adão, está na condição contrária à natureza de Deus. Deus é vida, Deus é luz, Deus é bom, Deus é santo, Deus é justo, um monte de atributos. E o homem alienado de Deus é o contrário. O homem passou a ser morto, não é morto de cair morto, morte física é posterior à morte espiritual. O homem separado de Deus, ele é morto, está em trevas. Trevas é falta de conhecimento de Deus. O homem é mau, mau com U, natureza, essência, ele é mau, ele é impuro, ele é injusto. E as pessoas confundem por não entender o pensamento bíblico. Jesus disse para aqueles que falavam com ele, falou assim, vocês são maus, e sendo maus, vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos. Então Jesus caracterizou com essa palavra, isso que eu estou falando. Então tem pessoas que falam que mal é aquele que pratica más ações. Não, mal na Bíblia é aquele que está destituído de Deus. E o destituído de Deus, ele pode fazer boas e más ações. Por isso que Jesus disse, vós sois maus, mas sabeis dar boas coisas aos seus filhos. Então, ação não tem a ver com a natureza do homem é má, mas ele pode fazer boas e más ações. Como também, quando eu aceitei Jesus, a minha natureza passou a ser participante da glória de Deus. E eu também posso ainda continuar fazendo boas ou más ações, que é isso que a gente vê no meio nosso, porque nós somos humanos. Então, tem hora que eu vou dar uma rateada, um momento de ira, um momento de qualquer coisa. Então, isso não significa que eu sou uma natureza má. Significa que eu preciso me corrigir. Significa que eu preciso parar e me recompor. Tá? Então, a gente precisa entender estas coisas, porque o ensino errado tem incutido por séculos e séculos. E eu não estou falando que é recente, eu estou falando que é 300 no máximo 300 anos após os apóstolos morrerem. E a gente vai ver isso nas quartas-feiras, a gente vai ver aqui também durante as pregações, e você precisa tentar para esse desvio perigosíssimo. O problema da humanidade não está nas suas ações, assim como o problema de uma infecção não está no pus. Quando aparece uma ferida como pus, você até limpa o pus, tudo, mas você tem que tratar o quê? A inflamação que está por baixo. Você tem que tomar um anti-inflamatório, às vezes até um antibiótico, não é isso? Ora, o problema da humanidade não está nas ações, né? Mas está na semente que ele foi gerado, no nascimento dele, destituído da glória de Deus. Mas a coisa mais maravilhosa, a coisa mais grandiosa, a coisa que eu tenho prazer e alegria de falar, é que Deus não muda o propósito dele por causa disso. Não mudou. Não mudou. Aleluias, você pode dizer aleluias, porque se ele quisesse, ele podia acabar com tudo. Mas ele não quis acabar com tudo. Ele quis dar continuidade ao seu projeto, porque o projeto que ele criou tudo.
Inclusive eu e você. É para algo muito grandioso, que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, que nem jamais penetrou no coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E a gente precisa entender isso. Deus é a eternidade. Ponha isso no teu coração. Quando você fechar teus olhos aqui, você vai estar diante dele na eternidade. Porque ele é a eternidade. Então ele não alterou o propósito dele, para o qual ele criou o ser humano especificamente. Eu viajei agora, delícia, né? Curti. Nossa, Brasil é lindo. É pena que é tão mal administrado, né? Mas eu fiquei falando para o Senhor, Pai, no milênio, a gente vai pôr ordem nisso aqui. A gente vai pôr ordem. Com o teu poder, com a tua palavra, com a tua presença. Deus, ele olhou, ele fez tudo com propósito. Mas embora o homem falhou, o primeiro homem falhou. Então, o verbo, a palavra se fez carne. O primeiro homem não deu crédito à palavra do Senhor, que era para a vida, para a liberdade, que era para o propósito eterno, onde seria perfeito tudo. O primeiro falhou. Então Deus envia a palavra e se faz carne. Perceba que coisa maravilhosa, o verbo se fez carne. O Evangelho de João, capítulo 1, fala de maneira maravilhosa isso, o verbo se fez carne. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra, tudo foi feito por ele e para ele, como nós cantamos aqui hoje. E a palavra se encarna, Jesus, o Filho de Deus, o unigênito, Emmanuel, Deus conosco. Sabia que Jesus é Emmanuel, Deus conosco? A eternidade entrou no tempo. A eternidade entrou no tempo. Oh, que coisa poderosa. Como é que você que crê em Cristo pode temer certas coisas? Quando você tem o eterno dentro de você. Quando você participa dele. A graça maravilhosa de Deus foi revelada em Cristo e é o último aviso para a humanidade. É o último aviso, por isso que Jesus incumbiu a igreja de pregar o Evangelho a toda criatura, porque esse é o tempo. Se você morrer aqui, eu vou te dizer com todas as letras, o meu marido faleceu esse ano, mas eu sei onde ele está. Ele está na glória, na eternidade com o Pai. Mas aquele que não conhece a Jesus, amado, se partir daqui sem esse conhecimento, sem confessar a Jesus, está perdido para sempre. Porque aquilo que Deus deu não acaba. O homem é eterno. Porque Deus deu o seu Espírito para ele. E nada do que Deus dá some. O homem é eterno. João capítulo 3, versículo 16 diz assim. Eu quero que você leia um versículo muito conhecido. Mas eu quero que você atente para algumas coisas para as quais eu vou chamar a tua atenção. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um versículo muito conhecido, muito pregado, está sempre em posts, está sempre na internet. Mas será que as pessoas entendem o que foi falado aqui? Será que as pessoas estão sendo ensinadas corretamente, de acordo com a terminologia bíblica? Porque Deus amou o mundo. Deus amou. E esse amor de Deus aí não é um sentimento. É muito comum as pessoas confundem as coisas porque elas foram confundidas. O amor de Deus não é um sentimento, não é subjetivo, como é o nosso amor. Eu amo assim, né? O nosso amor é meio inclinado para se a pessoa vem, eu também vou, se não vou, eu não vou, e assim, fica muito algumas coisas assim. O amor de Deus não é afetividade, o amor de Deus não é um sentimento. E é importante entender isso, e o Senhor me levou a falar isso para você hoje, porque ao longo dos anos, os termos bíblicos como o amor, como bom, até o termo bom, misericórdia, a gente está estudando isso nas quartas-feiras, começamos a ver agora na quarta-feira, quem não veio está perdendo, nós estamos trabalhando esses termos, essa mudança dos termos, que os lexicógrafos fizeram, porque é como se dizer que os termos evoluem o sentido, só que a Bíblia, ela não muda,
Os termos que estão na Bíblia têm um significado que está na Bíblia. A Bíblia é permanente e para sempre. Ela não é alterada. Ela não pode ser alterada pelo que os lexicógrafos definem o que é amor, o que é misericórdia, o que é bondade, o que é isso ou aquilo. Não, você não pode interpretar a Bíblia pelo dicionário. Você tem que interpretar a Bíblia pela própria Bíblia, porque a Bíblia tem o seu próprio conteúdo cognitivo. Os termos na Bíblia são explicados pelo aquilo que o Espírito Santo, que criou a palavra, tem para nós nos explicar. Por isso que a gente tem que se submeter ao ensino da palavra. Então, existe um movimento cultural que sempre teve, né, imprimindo um significado mais aperfeiçoado para as palavras, né? Mas esse significado que foi dado pelos lexicógrafos não é o que está sendo usado na Bíblia e não pode ser adaptado. Não pode ser adaptado, tá? Isso tem causado uma compreensão muito distorcida. Uma vez eu publiquei uma mensagem no Facebook, só um minutinho que eu vou arrumar aqui, está dando... Acho que está ao contrário, não? Não. Errado. Ele está saindo. Eu tenho que apertar ele aqui. Como é o caso do amor. Preste atenção no que eu vou falar, para você entender. Vou dar um exemplo. Eu publico minhas palavras no Facebook, de acordo com a instrução que o Senhor me dá. Eu sou mestre, eu tenho que ensinar. Eu não posso reter meu dom. Eu não posso. Ai de mim se eu fizer isso. Então, eu publico palavras. E uma vez eu publiquei sobre isso, que o amor que as pessoas... Deus ele ama quem o ama. O amor de Deus é... As pessoas dizem que o amor de Deus é incondicional. Errado. Eu falei isso. O amor de Deus não é incondicional. A graça dele é incondicional. O amor não. O amor depende de você ou obedeça. Eu publiquei isso e uma pessoa entrou na minha postagem. Tem gente que é desaforada, né? Porque eu não entro na postagem de ninguém para falar nada, né? Mas entrou e falou, né? Esse seu Deus não é o meu Deus. Eu falei assim, isso é problema seu. Porque o meu Deus diz isso. Se você olhar na palavra, os versículos, se você tivesse cuidado, pelo menos, de olhar os versículos que eu citei na palavra, você vai ver que o que eu estou falando é de pensar. Quando Deus diz, eu amo os que me amam, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, tem que entender tudo isso. Isso significa condicionamento daquilo que Deus é. Ele é amor. Eu falei que amor não é sentimento. A gente vai entender o que é amor na Bíblia agora. Então a pessoa me questionou, e mesmo assim eu tive a paciência de explicar, e fiz uma postagem, virou uma carta embaixo, porque todo mundo que me conhece sabe que eu não deixo batido, eu explico. Então eu expliquei para ela qual era todo o sentimento. Ela me bloqueou, saiu, deixou de me seguir. Entreguei para o Senhor e falei assim, pai, eu alertei, desse sangue eu estou livre. Eu falei para o Senhor, desse sangue eu estou livre. Então, as pessoas ao invés de examinar, não, ela está vindo com alguma coisa, ideia da cabeça dela, não examina, pô. Quando Jesus começou a falar, todo mundo admirava a sabedoria dele, mas não deram seriedade para o que ele falava. E, no entanto, ele questionava tudo aquilo que os religiosos da época falavam. Que era prática, que era comum, que séculos e séculos, 2000 anos, né, mais, né? Mas quase 4.000 anos, não, quase 4.000 anos de ensino errado. E Jesus questionou tudo, a estrutura. Então hoje quando alguém chega e questiona, para pelo mínimo, se você tiver juízo e bom senso, principalmente com as coisas de Deus, para e pensa. Tem pessoas que você não é dona da verdade, não. Você está certíssima, eu não sou dona da verdade. Quem é dono da verdade é meu pai. E o meu pai me ensinou. Isso não é... Isso aí você precisa ter convicção daquilo que você crê. Entendimento. Então, o termo bíblico amor, ele foi muito deturpado como outros. Os termos na Bíblia têm seu próprio conteúdo cognitivo. Por isso que a gente lê que a Bíblia precisa ser interpretada pela própria Bíblia. A Bíblia precisa ser interpretada pela própria Bíblia. Como? Comparando coisas espirituais com espirituais. O que significa isso? Eu preciso pegar a Bíblia e comparar coisas espirituais com espirituais. A Bíblia é espiritual.
Quer você creia, quer você não creia, porque ela é a palavra do Senhor. Ela saiu da boca de Deus para homens que Ele escolheu. Então, eu preciso pegar os textos, comparar coisas espirituais e comparar entre si os livros. Então você não pode, eu vou repetir isso até eu morrer. Você não pode pegar um versículo isolado. O que significa esse versículo? Às vezes as pessoas me perguntam, o que significa esse versículo? Meu Deus, para mim explicar aquele versículo, a pessoa não entende que eu vou ter que fazer uma volta gigantesca para chegar naquele entendimento que o Senhor falou. Eu preciso pegar a Bíblia, por isso que eu preciso conhecer a Bíblia. Eu preciso conhecer o Antigo Testamento, porque o Novo está baseado no Velho, com a nova aliança. A base está no Antigo, aquilo que os profetas falaram. Então, eu preciso pegar os livros e comparar entre si, porque existe uma cadeia de pensamentos que se fecham. Então, quando um versículo é difícil, e existem muitos versículos difíceis, eu preciso ter muita cautela. Eu preciso examinar todo, não pode contrariar nenhum outro ângulo da palavra. Porque se contrariar, a minha interpretação está errada. Então, é difícil isso. Precisa cuidado, precisa dedicação, precisa estudo. Então, amados, quando a gente, analisando só agora o termo amor, as pessoas, elas pensam que amor é um sentimento de Deus, um carinho, né? Não, na Bíblia, o amor do homem para com Deus consiste em obediência ao que Ele falou, ao mandamento dEle. Por exemplo, Deus amou Adão e deu para ele um mandamento. Como é que Adão respondeu? Não amou a Deus, desobedeceu. E causou tudo isso que nós estamos vivendo. E Deus então não desiste do propósito e manda o seu Filho. E dá um novo mandamento para nós. Um novo mandamento, que é crer no seu Filho. Então, no mandamento de Deus, na palavra que Ele dá, que manifesta o cuidado, que manifesta a proteção dEle para nós, o mandamento de Deus é para nos proteger, é para nos guardar. Então Ele nos ama nos dando uma palavra, um mandamento. E quando o homem responde positivamente obedecendo, ele também ama a Deus. Por isso que eu amarei aqueles que me amam. Em outras palavras, eu cuidarei efetivamente daqueles que me obedecem. Está na palavra isso por todos os ângulos. Deus, aquele que me honra será honrado. Outro versículo com o mesmo sentido. E várias coisas que vão se fechando. Então quando eu presto atenção no que Deus fala, Ele vai me guardar. Nós cantamos um louvor aqui que fala, eu te louvo porque o Senhor, eu clamei a Ti, o Senhor me ouviu. Porque o Senhor ouve os seus filhos. Como a Aninha falou, se eu pedir um pão, Ele não vai me dar uma pedra. Mas eu preciso alinhar, você precisa, nós precisamos alinhar os nossos pensamentos, as motivações do nosso coração ao que Ele quer. Ao que Ele fala na palavra dEle. Então o mandamento de Deus é um mandamento que salva. Salmo 71:3, você anote que eu não vou falar aqui agora, mas leia lá, que dá-me um mandamento que me salva, porque ama-me, Senhor, me dá um mandamento que me salva. Então você, que é criatura humana, Deus te amou. Deus te amou de tal maneira, que Ele mandou seu Filho para te salvar. Amém? Deus amou todos os homens, mas o amor dele só se cumpre plenamente, efetivamente, na vida daqueles que obedecem. O Evangelho é para todo mundo, o mandamento é para todo mundo, é graça, mas o amor dele só se torna efetivo nos obedientes. Por isso que o amor de Deus é condicional. A graça dele é para todos, indistintamente. Por isso que o Evangelho é pregado a todo mundo, ateus, religiosos, criminosos, bondosos, é para todos. Mas quando a pessoa obedece, efetivamente, o propósito de Deus se cumpre naquela pessoa. Tá? Amém? Deus amou todos os homens, e aqueles que creem em Cristo, conforme o mandamento dele, hoje, para nós, tempo que se chama hoje, as pessoas são criadas novamente. Criadas, e você precisa crer nisso, como Abraão creu lá no começo. Por isso que os cristãos são chamados filhos de Abraão, porque tem a mesma fé, o mesmo tipo de fé que Abraão teve. E você precisa analisar isso. Não sabe quem é Abraão? Vai procurar, vai estudar.
Abraão creu naquilo que ele não viu. Foi retirado de um contexto que ele estava muito bem acomodado, mas perdido. E Deus tirou ele de lá e ele obedeceu. Deus não tira ninguém se você não permitir. Deus não vai mudar a história de ninguém se você não deixar. E Deus, então é isso que nós temos. Deus, ele diz que se você crer, eu faço de você uma nova criatura. Uma nova criação. De acordo com o meu coração. De acordo com o meu propósito. Então aquele que dá crédito à palavra do Senhor, ele é criado novamente. Criado novamente, é poder barar, não é poder de pastor, não é poder de denominação, a religião, de religiões, porque o Evangelho de Cristo não é uma religião, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para salvar todo aquele que está perdido. E Deus cria um novo homem, na condição de homem espiritual, que deixa de pertencer ao mundo caído de Adão. Isso é fantástico. Devia estar no Fantástico, né? Qual é o da Record? Qual é o da Record? Domingo? Devia estar no Domingo Espetacular. Devia ser pregado isso. Deus amou você. Acorda, povo. Mas não, né? Você que creu, você nasceu de novo. Você nasceu de novo. Isso não é balela, isso não é para o futuro. Não é sombra, é realidade. Você nasceu de novo, passou a ser participante da natureza e da família de Deus. Você entende isso? Se você creu no mandamento de Deus, que é crer no seu enviado, que é crer em Jesus Cristo, você nasceu de novo e passou a ser participante da natureza e da família de Deus. Família de Deus. O meu marido já está lá, no banquete, esperando eu e você. Já estamos lá pela fé, né? Já estamos lá na mesa. Então, aquele que crê em Cristo, deixou de ser filho de Adão, que morreu. Por isso que Jesus morreu, para que você morra com Ele. E essa é a palavra que é liberada por Deus. Olha, eu mando o meu filho. A pena não pode passar de você, você tem que morrer. Porque eu disse que se Adão comesse, certamente morreria. Morreria longe de mim. Então o que eu faço? Eu mando o meu filho, ele morre no teu lugar. Se você olhar para ele e crer, você morre para essa natureza pecaminosa e nasce de novo para o meu propósito. É loucura, mas é o poder de Deus. E se você crer, isso se torna efetivo eternamente. Que glória, que poder, que maravilha. Eu não me envergonho do Evangelho. Eu viajei com quem eu pude. Eu falei disso. Na praia, em qualquer canto, recanto. Eu conversava com a pessoa e as pessoas estão tão sem conhecimento de Deus. Elas têm uma fé superficial, uma fé sem base, uma fé mística, uma fé que não é fé bíblica. Isso me assusta como pastora. As pessoas têm uma fé mística, que se baseia um pouquinho de tudo. Meu Deus, isso não é fé nunca. Pela palavra do Senhor, não. Porque a fé é Cristo. Ele é a fé manifesta. Ele é o poder de Deus para salvar o homem. E quem der ouvidos a Ele será um bem-aventurado eternamente. Aleluias. A pessoa que nasceu de novo, ela nasceu da vontade de Deus, não da vontade do mundo. Né? E embora a gente não seja tirado do mundo, como Jesus falou, né? Eu peço que não os tire do mundo. Olha que coisa linda. Então, eu não pertenço mais ao mundo. Por isso que eu não tenho que dar. O mundo está aí, ó. Eu olho, abro os noticiários, eu abro o Twitter, eu abro que lá, mas que for. A gente olha e fala assim, misericredo. Mas eu não sou desse mundo. O mundo que acorde, amém? Então Jesus falou, eu peço que não os tires do mundo, mas que os guarde do mal. João 17, versículos 15 e o versículo 18, Jesus fala isso. E mais, a gente cumpre o restante das dores de Cristo. O que é cumprir o restante? O cristão cumpre o restante das dores de Cristo. O que é cumprir o restante das dores de Cristo? Você sabe? Não? É pregar o Evangelho. Por isso que ele falou, vão e preguem.
e vocês farão obras maiores do que as minhas. E quando a gente prega o evangelho, a gente sabe que não é bem recebido. A gente sabe que a gente não é bem recebido. Só se eu falar de acordo com o mundo. Se eu falar de maneira que agrade o mundo, todo mundo, que maravilha, que legal, tal. Mas se eu começar a falar só a palavra, as pessoas já começam a torcer o bico. Porque elas não querem ouvir palavra. Elas querem ouvir palavras motivacionais, elas querem que eu fale de prosperidade, elas querem que eu fale, você quer bênçãos? Pois eu te digo, que aquele que obedece ao Senhor, as bênçãos do Senhor o alcançam. Eu não preciso fazer nada, elas vêm atrás de mim. É automático. Verdade ou mentira, povo? Eu estou falando com um povo que já está convivendo comigo há um tempo e está experimentando isso. Aquele que anda em obediência ao Senhor, as bênçãos do Senhor o alcançam. Eu tenho a provisão de Deus, eu tenho a presença dEle, eu tenho a paz que excede todo entendimento, eu tenho tudo isso. Por isso que Jesus falou, eu peço que não os tires do mundo, eles vão pregar o Evangelho a todo mundo, como eu preguei. Então a gente cumpre o restante, porque é Cristo que anunciou o Evangelho. Mas agora a gente continua, aqueles que creem, continuam pregando, até que Ele venha. Amém? Então é importante entender isso. Mas agora aquele que creu em Cristo, isso é lindo. Aquele que creu em Cristo, eu e você, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Por isso que nós somos santos. Existe uma confusão enorme na doutrina da santidade por não entender isso. Eu não sou santa por causa das minhas atitudes, porque as pessoas olham para as atitudes, para o comportamento. Eu sou santa porque eu me tornei propriedade exclusiva de Deus, para uso dEle. Olha. Então, nós somos propriedades exclusivas de Deus, selados. Como se isso não bastasse, o que Deus fez? Ele nos selou com seu Espírito Santo. Nós temos o selo. É meu. Tanto é que o testemunho, né, que a gente ouviu aqui da Esther, da mãe dela, foi maravilhoso, né? Quando ela, né, quem ouviu o testemunho, não foi por época da morte da mãe dela? O Senhor, ela ouviu o anjo do Senhor ao lado dela no leito de UTI, né? O outro pretinho veio para levá-la, e o que o anjo do Senhor falou? Ela não, ela é minha. Né? Levou outro, não ela. É interessante, né? É bom quando a gente constata essas coisas, porque isso mostra a testificação no que você está vendo. E ninguém viu, só ela, hein? Mas ela testemunhou isso para a filha. E ela estava muito impressionada, porque ela viu, ela teve uma garantia de que ela pertencia ao Senhor. Tá? Mas você tem uma garantia também. Você tem o selo do Espírito Santo, porque foi prometido. Efésios capítulo 1, versículo 14. O qual é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus em louvor da sua glória. Aleluias. Olha aí o que eu estou falando. Tudo que eu estou falando não é da minha cabeça, presta atenção, é da palavra. Olha o que está falando esse versículo que Paulo fala aos Efésios. O Espírito Santo, se você ler o contexto todo, tá? Eu peguei um versículo que se eu ficar lendo tudo aqui, eu vou ficar até amanhã aqui, só numa partinha da mensagem. O qual, que está se referindo ao Espírito Santo, é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, que é eu e você, em louvor da sua glória. Então nós somos propriedade de Deus. E o selo do Espírito Santo, para a redenção, porque o que está faltando? Então o Espírito Santo está em mim, está em você, ele te guia na verdade, ele não cria a verdade, ele é a verdade. Então ele te guia na verdade, né? E ele é o selo, para quê? Para que quando eu fechar os olhos aqui, o próprio Espírito que ressuscitou a Cristo, também o quê? Me ressuscita com ele em glória. O corpo, que é o que falta. O que falta para mim e para você como cristãos é a redenção do nosso corpo. Tá? É a redenção do nosso corpo. Então, isso vai acontecer no arrebatamento da igreja, ou então quando a gente morre fisicamente aqui. Tá? O meu marido já está nessa condição nova, né? Transformado, glorificado. Ele não está no túmulo. O que está lá foi o corpo do pecado, que ficou lá, e volta ao pó, como diz Deus, voltará ao pó e ao pó voltará. Veio do pó e do pó voltará.
Mas o corpo, ele recebeu um corpo novo glorificado, de acordo e próprio, para viver a eternidade na presença de Deus, olhar para Ele e não cair fulminado. Entende? Então, embora ainda a gente não tenha sido retirado do mundo, eu continuo no mundo, né? Mas já escapamos da corrupção que é do mundo. Amém, igreja? Amém? Se você creu, você não foi tirado do mundo. Deus poderia ter tirado a gente, mas não tirou. Por quê? Porque Ele quer que você continue aquilo que Jesus começou. Pregar o Evangelho. Mas já escapamos da corrupção que há no mundo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Pelas quais Ele tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas, para que, por elas, fiqueis participantes da natureza divina. Presta atenção, mudança de natureza, presta atenção. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ok? E Pedro fala na 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2, é que Pedrão entendeu bem tudo também, hein? Olha o que ele vai dizer aí, ó. Para que, no tempo, esse versículo é importante para quem confunde comportamento com salvação. É muito importante, a gente vai estudar ele mais para frente. 1 Pedro capítulo 4, versículo 2. Para que no tempo que nos resta na carne é corpo aí, tá? Não é carne de carnal. Tá? Eu não sou mais carnal, eu sou espiritual. Eu que aceitei a Cristo, você que aceitou a Cristo não é mais carnal, você é espiritual porque você nasceu de Deus. Mas e a carnal? O que aconteceu com a carnal? Morreu, foi sepultada. Amém? Para que no tempo que nos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Olha lá. Então, no tempo que me resta na carne, eu tenho que viver segundo a palavra. Eu fui gerada pela palavra para viver segundo a palavra. Por isso que Cristo é descrito na Bíblia como Espírito vivificante. Espírito vivificante. Escreva isso. Jesus, o Filho de Deus, é Espírito vivificante. E vamos entender isso. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 45 ao 47. Primeira carta aos Coríntios, 15, 45 a 47. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, Cristo, porém, é espírito vivificante. Presta atenção nessa linguagem, é muito profunda. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois é o espiritual. Então, primeiro teve que criar o homem, primeiro Deus teve que criar o homem natural. Por isso que Adão foi criado. Primeiro tem que ser o natural. Adão se tornaria espiritual? Provavelmente. A gente não sabe como seria a coisa se ele não tivesse pecado, mas cumpriria o propósito de Deus, ele se tornaria espiritual também, porque tinha a árvore da vida lá. A gente não entende essas coisas e também não vou além do que está escrito. Isso não me importa agora, me importa é cumprir o propósito que está correndo agora. E o propósito que está correndo agora é que eu creia em Cristo e seja livre da corrupção que é do mundo, amém? Então, Adão foi criado natural e Cristo é o espiritual. Para que Cristo viesse, tinha que ter primeiro o natural. Ok? O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. O segundo homem é do céu. Então, eu e você que cremos em Cristo, nos tornamos espirituais e somos do... Você não é dessa terra, põe isso na tua cabuchola. Você não é desta terra. Esta terra vai o quê? Ó, eis que faço novas todas as coisas. Crio um novo céus, uma nova terra. Então a gente tem que entender essas coisas. Porque senão, se você não entender bem isso, você vai cair naquilo que o Pedro falou. Você vai ficar muito ligadinho nos desejos desse mundo. Entende o que eu estou falando, gente? Entende você que está me ouvindo? Quem não entende essa profundidade, quem não entende a eternidade de Deus, fica ligado nas coisinhas mesquinhas desse mundo, desejos banais.
que levam você para longe da vontade de Deus. Entende? Em Adão nós temos a antiga criação, chamada natural, carnal, da terra. Em Adão. Mas em Cristo Jesus, nós temos o manancial da nova criação. O manancial da nova criação, que é espiritual e é do céu. Então nós não nascemos. Quando eu nasci neste mundo, eu nasci fruto da relação do meu pai com a minha mãe. Então eu era carnal, eu era da terra. Eu precisava conhecer o Evangelho. Eu precisava. Conheci, aleluia, que um dia alguém pregou para mim, que foi meu esposo. E eu me tornei uma nova criatura. Nasci de Deus. A velha morreu com Cristo. Eu nasci de Deus e eu sou do céu. E você também que creu, você também que crê, é do céu. Nasceu da vontade de Deus, não da vontade do homem. Por isso Jesus veio vivificar o que estava morto, destituído da glória e do propósito de Deus. É isso a missão de Cristo. É essa a missão de Cristo. Cristo não veio resolver os teus problemas pontuais. Problema pontual, hoje, se você for filho, filha, eu vou diante dele porque ele falou que ele é o meu bom pastor, que ele cuida de mim. Então, se eu precisar, quando eu estiver ansiosa, que eu coloque diante dele as minhas ansiedades. Não quer dizer que ele vai resolver todos os meus problemas, não quer dizer isso. Porque ele vai falar assim, eu vou te dar graça para você passar por isso que você está passando. Eu estou com você. Isso eu já aprendi na minha carne, no meu, aqui ó. Eu estou andando com você, fica firme, não olha para o lado. Vai andando que eu vou te dar a luz, eu vou te dar luz. Entende o que eu estou falando? Ele não veio resolver meus probleminhas desse mundo. Ele me deu capacidade para resolver. Inteligência, sabedoria. Se tem falta de sabedoria, clame a Ele que Ele dá. Mas Ele veio estritamente para me salvar de uma condenação eterna. Eterna. Efésios capítulo 2. Ele veio nos vivificar, e nos colocar de volta no propósito eterno para o qual nós fomos criados. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Agora quando você vai lendo isso, você já está entendendo, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor que nos amou, ou seja, Ele me amou dando a sua palavra, o seu mandamento. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, quando você estava morto, Ele me amou, Ele me deu um mandamento, para que eu fosse vivificado. Amém? Juntamente com Cristo. Então, é muito importante você ler essas passagens e perceber nas palavras o casamento, a continuidade do pensamento bíblico, tá? Essa é a graça de Deus. Mas essa graça, vou repetir, só é efetiva. Não basta dizer assim, muitas pessoas que a gente conhece, eu creio em Deus. É a primeira coisa que a pessoa fala quando começa a falar da palavra, eu creio em Deus. Não, até o diabo crê, viu? E ele conhece bem a palavra, hein? Eu pergunto para você agora, você conhece a palavra? Você manuseia a palavra? Você sabe mexer com ela? Você entende o que ela está falando? Você já... então, prepare-se. Porque sem essa armadura, as setas do engano estão sendo atiradas contra você continuamente, para que você se afaste da verdade, que é isso que Satanás fez e continua fazendo na humanidade. A graça só é efetiva na vida daquele que crê, que compreende a necessidade de salvação, então crê na obra consumada por Cristo. Jesus disse em João 8, versículos 31 e 32. Se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Outra condição. Jesus está falando uma cadeia lógica aqui agora, que presta atenção. Se permanecerdes, então você creu nele, ele deu o ensino, você creu. Mas agora ele fala, se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Então não basta dizer que crê. Eu preciso crer e permanecer. E para permanecer, só permanece naquilo que você conhece. Porque senão você fica suscetível ao engano. E é isso que acontece em muitos cristãos. Eles não prosseguem em conhecer, não param para estudar a palavra, eles param para ver uma série gigantesca, tem a paciência de ver uma série, às vezes até chata, que eu não tenho paciência de ver, mas acha que não tem tempo
para parar e estudar a palavra durante um pouquinho de tempo da semana. Isso é questão de prioridade, viu, meu irmão, minha irmã? Aqui nas quartas-feiras a gente também tem ensino. É só priorizar. É só priorizar. Então, se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Então, esse então está dizendo, se você crer e permanecer no ensino dele, verdadeiramente será seu discípulo. Então, você conhecerá a verdade e a verdade te libertará. Por que tem tantos cristãos ainda confusos? Falam ainda que precisam de libertação. Porque eles não se aprofundaram. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo? É porque eles não pegam a palavra por si mesmos. Eles ficam ouvindo o que os outros falam, o que os mestres falam, o que os pastores falam. Mas se o que esses mestres, esses pastores, esses líderes falarem estiver contra a palavra de Deus, mesmo que eles estejam falando de Jesus Cristo, você está no caminho errado. Não conhecerá a verdade, e a verdade não vai te libertar. Ponto! E é isso que a gente está vendo nas igrejas. Cristãos que precisam buscando libertação, fazendo campanha de libertação. Como é que se justifica isso? Se Cristo me libertou, verdadeiramente eu sou livre. Como é que preciso fazer campanha de libertação do quê? Falta de conhecimento. As trevas ainda estão ofuscando o olhar. Ensino errado. Olha, eu vou te falar uma coisa. Se você acha que a minha palavra vem de mim mesma, examine-a. Eu te desafio, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, que você pegue esses textos, olhe as minhas palavras, examine texto por texto, relacione um com o outro, e veja se eu estou falando é uma mentira. Olha, o Senhor ama tanto a sua igreja, o seu povo, que se diz dele, que Ele está levantando um povo nesse tempo, um remanescente, para tirar a igreja do engano. Quem está comigo, né? Quem está comigo sabe há muito tempo que o Senhor falou isso para nós, né? Que Ele nos tiraria, o Senhor falou isso audivelmente, né? Para nós. Ele tiraria do contexto das igrejas e falou, não imitem as igrejas. Eu tenho um caminho diferente. Amém? Então eu sei do que eu estou falando para você, não é soberba. Eu convoco você a examinar, em nome de Jesus, examine os textos. Porque o engano, amados, você pode achar que, mas é um engano bobo. Não é engano bobo, não. Você precisa entender que o homem vive da palavra que sai da boca de Deus. Se ele se distanciar um pouquinho, está correndo perigo. E eu não estou brincando. Se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Versículo 36. Aí mesmo em João 8. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então sempre que fala da obra de Cristo, está falando de liberdade. Liberdade do pecado, liberdade da escravidão, da corrupção, do medo. Por isso que onde há o amor de Deus, não há medo. Porque o verdadeiro amor afasta todo medo. O medo é contrário à natureza de Deus, porque Deus não dá medo, Deus dá alegria, paz. Amém? Então Jesus ele frisa que é preciso perseverar no seu ensino, na sua doutrina, para ser verdadeiramente discípulo. Jesus ele trouxe um conhecimento que precisa ser entendido por todos, um conhecimento que liberta, como profetizou Isaías 53, versículo 11. Ele verá o fruto, olha que lindo, eu amo esse versículo e você vai me ver citando várias vezes. Ele verá o fruto, ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Como é que você acha que Jesus estava na cruz, hein? Um pouco antes de ser crucificado, ele estava no Getsemane, ali clamando, né, pediu por 3 vezes, suando sangue. Mas ele, não se faça a minha vontade, mas a tua, Senhor. Ele foi para a cruz, suportou tudo. Porque o que ele estava vendo espiritualmente? Ele estava vendo o fruto do seu penoso trabalho. Ele estava vendo eu e você. Ele estava vendo um povo redimido. Ele estava vendo um povo criado segundo o coração de Deus. Com o verdadeiro conhecimento de Deus.
Ele verá o fruto, ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, está se referindo a uma profecia sobre Jesus Cristo, justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Que coisa, amados, não é possível que você não vibre, não é possível que você se arrepie do alto da cabeça à planta dos pés, não é possível que você não se alegre, se regozije naquele que te salvou. Ele trouxe o conhecimento que justifica e que leva sobre si as iniquidades de muitos. Aleluias. E entre esses está eu e você. E eu termino então, hoje, mostrando que eu quero que você perceba essa cadeia lógica de toda a Bíblia. Deus é a eternidade. Ele quis. Ele não precisa de nada, mas Ele quis criar tudo. Criar o homem, a sua imagem. Ele participou, Ele deu dele para nós. Esse homem rejeita. Olha, que atrevido. Se fosse você, não existe pior coisa, por isso que a pior coisa que pode existir é a ingratidão. Deus odeia a ingratidão. Ele criou o homem e deu uma palavra, porque Ele é a vida. Então, para proteger aquele homem que Ele criou, Ele deu uma palavra para ele, uma ordenança. Como é que você quiser ler? Cuidado com as coisas do inimigo, que nem fez com a Eva, viu? Deu uma palavra que para proteger ele ali na liberdade, na comunhão, ele precisava ser livre. Mas Ele protegeu e guardou e avisou. Esse homem não ouviu. Caiu. Separou-se de Deus, Carregou consigo toda a humanidade, porque ele era uma semente, ele se tornou uma semente corruptível, como eu tenho falado. Ele contaminou toda a descendência dele. Então o que Deus fez? Para não desistir do seu propósito, para o homem voltar a viver, Ele enviou o seu Filho amado. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho e deu um novo mandamento. Aquele que olhar para o meu Filho será salvo. Olha, a palavra se fez carne, deu uma palavra para dar vida, a palavra se tornou carne, espírito vivificante, e traz vida para todo aquele que nele crê. Você é livre para aceitar ou negar isso. Você é livre. O peso da balança está com você. Sim? Não. Voltar a viver só é possível em Cristo. Cristo é a semente incorruptível, e a vida eterna é a herança que temos pela fé nele. A herança que nós recebemos de Adão é o pecado. E a herança que nós temos, morte eterna. E a herança que nós temos em Cristo é vida eterna. O Senhor te abençoe. Com todo o amor de Cristo no meu coração, eu te convoco a examinar as Escrituras. Com cuidado, prudência e sabedoria de Deus. Que o Espírito Santo te guie em nome do Senhor Jesus. Amém.